vira e mexe eu tô sempre batendo nessa tecla, falando com vocês sobre o Espírito Santo, porque para mim é algo que a gente nunca pode deixar de focar. Eu vejo e atendo muitas pessoas, às vezes que estão anos na igreja, que estão há tanto tempo, pessoas que elas esqueceram, ou eu não entendo como, né? Porque não dá para esquecer, a gente está sempre falando disso, mas elas focam tanto, elas querem tanto as bênçãos de Deus, elas querem alcançar coisas grandes, elas querem que Deus responda às suas orações com relação à família, com relação à vida financeira. Elas se empenham na vida financeira, elas colocam o seu tudo na vida financeira, porque elas querem ter sucesso, elas querem alcançar coisas grandes. Mas o que acontece? O que adianta você alcançar coisas grandes, você receber uma resposta para suas orações, se você não tem o bem maior, que é o Espírito Santo? Gente, eu não sei o que seria de mim sem ele. Honestamente, não sei. Porque esse mundo está cada dia pior. As coisas estão cada dia mais difíceis. As coisas estão cada dia mais distorcidas. Lá no mundo, tudo que é errado é certo. Hoje, tudo é distorcido. Eu estava pensando, quando você sai na rua, quando você encontra com as pessoas, se você fala, eu sou da igreja, ou eu sou da Igreja Universal, elas já te olham, já te tratam de uma forma assim, como se você fosse um verme, como se você fosse um ET, uma pessoa de outro planeta, onde que você vive tudo errado, você é louca. Mas se uma pessoa fala assim, não, olha, eu tô doidona, olha, agora eu tô doidona, eu acabei de fumar um baseado, aí o pessoal acha legal. Aí, olha, legal essa pessoa aqui, né? Olha, aí ela bebe, ela passou a noite inteira na balada, chega e fala pra todo mundo, olha, eu tava inteira, olha, fiquei com tantos, dormi com 5, seja o que for. É legal, é muito legal. Mas se você é da igreja, você é errado. Você vê como que as coisas estão distorcidas? Então, para você viver nesse mundo onde tudo é distorcido, tudo que é errado é certo, você tem que ter a direção do Espírito Santo. Você precisa disso, não é assim um luxo, é uma necessidade, minha amiga. Então, você de repente pensa assim, poxa, mas é tão difícil, eu tenho tentado, eu estou não sei quanto tempo e eu estou buscando. Você está sempre dizendo isso, que você está buscando, você está tentando. Mas até quando? Até quando? Será que você tem tentado de verdade? Será que você tem buscado de verdade? Porque assim, a palavra de Deus fala que aqueles que me buscam, me acham. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas colocam na cabeça que o Espírito Santo é algo assim muito difícil. Olha, é muito difícil o Espírito Santo. Porque você vê assim, ele é tão precioso, eu imagino. Que você veja assim, porque eu também vi assim. Ele é tão precioso que é muito difícil para eu tê-lo. Eu lembro que eu pensava assim, não, ele é tão precioso que eu tenho que ser perfeita. Enquanto eu não for perfeita, eu não tenho capacidade de ter o Espírito Santo. Olha só, que pensamento errado. Você não precisa de perfeição para ter o Espírito Santo. Ele é especial, sim, ele é algo muito especial. Mas ele não exige perfeição de ninguém. Então, o que acontece? Muitas vezes você ainda não foi batizado com o Espírito Santo porque você tem tido uma visão errada, uma ideia errada. E essa ideia que você acredita se torna a sua fé. Então, se a sua fé é que o Espírito Santo é difícil,
então vai ser difícil. Se a sua fé é que você tem que ser perfeita, então você nunca vai conseguir, porque você nunca vai ser perfeita. Essa é a verdade. Eu lembro que quando eu comecei a mudar e era falado do Espírito Santo, eu tinha sede. Eu tinha sede, mas existiam muitas coisas em mim que Deus tinha que trabalhar, que Deus tinha que remover. Porque o Espírito Santo tem uma coisa muito essencial. Ele não vai dividir a sua vida com ninguém. Ele não vai dividir. Ele não vai dividir a sua vida com espíritos imundos. Por isso que se você não é liberta, você tem que se libertar. Você tem que se liberta de todo o mal. E ele também não vai dividir você com ninguém mais. E eu lembro que quando o pastor falava disso, o bispo falava, eu ficava assim, meu Deus, mas como que eu vou amar a Deus mais do que tudo na minha vida? Como que eu falava assim, na minha oração, eu falava assim, Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou amar o Senhor mais do que tudo? Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de esconder o que eu era. Era aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, eu sou isso aqui, se você quiser, você gosta de mim do jeito que eu sou, sabe como? E eu acho que quando eu cheguei na igreja, eu adotei essa postura com Deus. Eu não inventava assim, quando eu falava com Deus, nas minhas orações, eu não fingia para Ele ser uma coisa que eu não era. Eu falava assim, meu Deus, é isso aqui. Eu tô desse jeito. Eu falava assim, meu pai, Deus, não falava nem meu pai, eu falava Deus. O pastor tá falando que eu tenho que amar o Senhor mais do que tudo na minha vida. Mas como que eu vou amar? Como que eu vou fazer isso? Ele diz que eu tenho que amar mais do que a minha mãe. Aí eu pensava assim, tudo bem. Naquela época eu ainda não tinha descoberto raízes em mim que traziam, que eu sempre tive muito problema com a minha mãe, muitos problemas. Então, para mim amar a Deus acima da minha mãe não era problema. Mas aí ele falava assim, você tem que amar a Deus também acima do seu pai. Aí que a coisa ficava esquisita. Porque o meu pai naquela época era o meu ídolo. No meu coração, ele era meu ídolo. Ele era, assim, ele era tudo. Não tinha namorado, não tinha outros familiares, não tinha ninguém. Era o meu pai. Meu pai era o meu rei, meu herói, meu tudo. Então, quando o pastor falou isso, você tem que amar ele amar a Deus mais do que tudo, mais do que o seu familiar, mais do que a sua mãe, que o seu pai. Aí eu, Deus, como que eu vou amar o Senhor mais do que o meu pai? Meu pai é meu pai. O meu pai, aí eu falava, né? O meu pai, poxa, ele cuidou de mim. O meu pai, ele fez isso. Meu pai, poxa, eu amo tanto meu pai. Como que eu vou amar o Senhor mais do que a ele? Aí foi quando a coisa começou. Eu falei, pai. Não falei pai, falei Deus. Deus, eu quero amar o Senhor mais do que o meu pai. Eu quero isso. Eu quero. Mas o Senhor me guia, o Senhor me mostra como que eu vou fazer isso. Como que eu vou amá-lo mais do que tudo? Porque eu quero o teu Espírito dentro de mim. Eu preciso, eu tenho essa necessidade. Então, você vê que tem que existir a sinceridade. Tem que existir a sinceridade dentro de você. Você não precisa dizer para Deus assim, meu Deus, eu te amo, só porque o pastor falou que você tem que amar. Você tem que ser sincero e você tem que falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da sua direção. E o tempo passou, as coisas, aquela sede foi aumentando e toda vez na minha oração eu falava, olha, eu quero um dia poder dizer para o Senhor que eu te amo mais do que tudo nessa vida, que o Senhor é mais importante do que tudo. Eu quero poder dizer isso.
Mas agora, porque era interessante que o pastor falava assim, ó, diga a Deus que Ele é mais importante do que tudo na sua vida. Fala para Ele que você o ama, que você o adora, sabe? Só que naquele momento eu parava e falava assim, Deus, eu quero falar isso para o Senhor, mas não ia ser verdade. Não ia ser verdade, porque no momento o Senhor não é mais importante do que tudo, ainda é o meu Pai. Mas eu quero tirar essa idolatria do meu coração. Eu quero parar com isso. Eu quero que o Senhor seja o meu ídolo. Eu quero, mas isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. Então eu preciso da ajuda do Senhor. E toda vez a minha oração era assim. A minha oração era falando a verdade. Eu não me deixava levar por aquilo que era dito, por aquilo que as pessoas queriam de mim. Não, eu falava assim, Deus, é porque eu tinha essa consciência que Deus, Ele me ouvia. Eu tinha essa certeza. Eu acreditava naquilo que os pastores, que a palavra de Deus falava, que os pastores pregavam. Eu acreditava. Mas eu não tinha ainda aquilo. E com o tempo, eu fui sendo essa pessoa sincera com Deus. Deus, eu quero isso. E a busca, no momento da busca, era assim, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu buscava, eu meditava na palavra de Deus, eu procurei conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nada mais é do que Deus. Por exemplo, você que está ouvindo a minha palavra, você não está me vendo, mas a minha palavra, aquilo que eu falo, dá uma ideia para você de quem eu sou. Você já me conhece por causa daquilo que eu falo para vocês. Você já conhece o meu jeito, você conhece como que a minha fé é, como que eu sou, o tipo de personalidade que eu tenho. Você me conhece, você que está sempre ouvindo a programação, você que está sempre ligadinha, você já me conhece, porque eu sou essa pessoa aqui. Então, quando você lê e medita na palavra de Deus, você começa a conhecer a Deus. E aí foi a minha trajetória. Durante as meditações, durante a leitura, eu comecei a conhecer a Deus. Eu comecei a ver quem Ele era. Eu comecei a ver, meu Deus, o Senhor é digno de tanto, meu Deus. As direções que Ele me dava e quando eu colocava em prática na minha vida, eu via a mudança, eu via a transformação. Aí, o que aconteceu? Durante esse período, eu fui mudando tantas coisas, Deus foi me aperfeiçoando, eu fui arrancando. Aí, um dia, eu vi assim, meu Deus, eu ainda tenho rancor com a minha mãe, eu ainda tenho... Por isso, eu não posso ter essa mágoa, eu não posso ter isso com ela. Eu preciso me libertar disso, me livrar disso. E foi quando Deus me levou a fundo. Deus me levou, olha o que sua mãe passou. Olha como as situações que ela viveu. Olha como que foi. E Deus foi me levando e eu fui entendendo e eu fui indo lá no passado. Eu fui lá no meu passado, lá em tudo que a minha mãe falava, que ela passou, que o meu pai falava, que as minhas tias falavam. E eu fui entendendo, compreendendo a minha mãe. Eu fui assim, puxa vida, meu Deus, eu nunca tinha visto essa situação dessa forma. Eu sempre via minha mãe como uma pessoa má, uma pessoa ruim. Mas eu nunca entendi as atitudes dela. Porque, poxa, ela é assim, ela faz isso e tal. Eu sempre colocava a minha mãe num lugar ruim. Ela sempre era a bruxa má na minha cabeça. Mas a partir do momento que eu comecei a meditar e Deus foi me levando, o próprio Deus me guiou. E eu comecei a entender, poxa, meu Deus, ela era tão jovem, e teve problemas.
Eu comecei a entender, meu Deus, ela agia dessa forma por causa disso. Olha já o mal atuando na vida dela para destruí-la, para ela ser infeliz no casamento, para eu ser rebelde com ela, destruindo a nossa família. Aí eu falei, meu Deus, me perdoa. Sabe, como que eu senti como se um peso tivesse sido naquele momento levantado das minhas costas, arrancado das minhas costas. E o perdão foi uma coisa tão gostosa. Aquele momento que eu perdoei a minha mãe e eu me vi numa posição assim, meu Deus, na verdade, quem tem que me perdoar não sou eu perdoar a minha mãe que tem que me perdoar. Aí eu lembro que eu escrevi uma carta para ela, depois eu comecei a entrar em contato e a gente conversava. E o nosso relacionamento, depois disso, foi transformado. Então, Deus foi trabalhando, e eu comecei a observar aquela idolatria que eu tinha com meu pai. Por que da idolatria? Por que daquilo? Como assim? Será que aquilo me fazia bem? Será que aquilo fazia bem para o meu pai? E Deus foi mostrando, e eu fui jogando, a minha caminhada foi assim, jogando coisas fora de dentro de mim. Deus foi me ajudando a remover tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era errado. Aí teve um dia que eu nunca vou esquecer. Foi um domingo de manhã, e o bispo chamou lá na frente, e ele falou assim, diga a Deus que você o ama, que você o adora, como ele sempre fazia na oração dele. Aí naquele dia eu falei assim, Pai, olha só que legal, nunca vou esquecer disso. Eu falei assim, Pai, não falei Deus, o Senhor lembra aquele dia em que eu disse aqui na frente que eu não podia dizer que eu te amava porque eu não te conhecia? Pai, o Senhor lembra aquele dia que eu disse que eu não podia dizer que eu te amava mais do que o meu pai? Aí eu falei, Pai, hoje eu posso dizer que eu amo o Senhor mais do que tudo na minha vida. E foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Ai, que coisa gloriosa, muito lindo, muito lindo. Nunca vou esquecer, eu nunca vou esquecer. Não foi um parto, não foi uma coisa assim que eu tive que fazer força, nem tampouco foi um sentimento. Foi apenas uma certeza dentro de mim, que aquele dia foi o dia. Aquele dia foi o dia, foi uma certeza. E depois daquilo, nunca mais eu fui a mesma. E nem tampouco, hoje eu sou a mesma como aquele dia, ou seja, foi a cada dia, a cada ano que passa, a cada problema, a cada circunstância, dificuldade, Deus vai nos moldando, nos aprimorando. E isso é muito gostoso. E aquele dia eu nunca vou esquecer. Eu pude falar para ele, meu Deus, como eu te amo. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Eu amo o Senhor mais do que tudo na minha vida. Hoje eu entendo o que significa isso. Hoje eu entendo esse amor. Não é um amor sentimento. Não é um amor sentimento. Eu sinto. Não, é um amor assim, que vem da fé. É um amor que vem da fé, não é um amor sentimento. Porque o amor-sentimento desse mundo não tem nada a ver com o amor que Deus fala. Não tem nada a ver com o amor que vem da fé. Porque a fé não é sentimento. Você vê como que não tem nada a ver? Então, o que acontece muitas vezes? Você quer o Espírito Santo, mas você não abdica de nada. Você quer continuar sendo a mesma pessoa. Você não usa de sinceridade. Você quer mais o dinheiro do que a Deus. Você quer mais seus filhos do que a Deus. Seus filhos vêm em primeiro lugar. Sabe por que Deus quer que Ele venha em primeiro lugar na nossa vida? Porque, na verdade, minha amiga, o nosso coração estando
todo nele. Quando acontecem coisas na nossa vida, por exemplo, pessoas que perdem, se o seu coração está no dinheiro, e um dia, quando aquele dinheiro acabar, ou quando a pessoa perde aquele dinheiro, acontece aí uma crise, alguma coisa, o coração dela estava naquilo. Então sabe o que significa? Que a vida dela acabou. Ela não tem mais razão de viver. O coração dela estava no dinheiro e o dinheiro se foi. Se você tem o coração no seu filho, você tem um filho único, é só ele, e o seu coração está naquele filho. Mas está amarrado que isso aconteça. Mas digamos que aquele filho se vá. Como que vai ser a sua vida depois disso? Acabou a sua vida? Deus não quer isso. Seu coração está no seu marido. Seu marido é tudo para você. Mas um dia você descobre que ele te traiu. E aí? A sua vida vai acabar? É isso que acontece com muitas pessoas. Com muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, que não amam a Deus acima de todas as coisas. Suas vidas acabam. Por isso que tem pessoas que não aguentam, elas cometem suicídio, elas entram em depressão e vivem uma vida miserável. Quantas pessoas, você mesma já deve ter ouvido falar de pessoas que se mataram porque perderam o dinheiro, perdeu a empresa, perdeu o status, ou pessoas que se mataram porque perdeu o namorado, perdeu o marido, mulheres que se mataram porque perderam um filho. Você vê, a vida daquela pessoa acaba porque o coração dela está todo naquela pessoa. Deus quer que o nosso coração esteja nele, porque ainda que aconteça qualquer coisa pode acontecer. O nosso coração nele é assim, ó, eu confio que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu vou continuar. O Senhor vai me dar forças. Então, o seu amor, a sua fé, seus olhos estão nele o tempo inteiro. Aí, quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, ele te apoia, ele te sustenta, ele te segura. Ninguém mais tem a capacidade de fazer isso. Quando o marido trai, você olha para Jesus, meu Deus, o Senhor que vai me dar a força. O Senhor que vai me sustentar. E Ele te sustenta, Ele te dá forças, você segue em frente. Aí Ele te dá esperança, Ele fala assim, olha, você vai ser feliz. Ele vai te alimentando com coisas boas, com sonhos novos. A vida não acabou. Minha filha, a vida não acabou. Então, Ele vai te dando, te suprindo. Ele vai te dando novos sonhos e novas esperanças. Ele vai te dando sustentação, consolo. E aí, você não fica uma pessoa abalada, acabada, deprimida. Você continua forte. Olha que coisa linda. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas, para que Ele faça isso na nossa vida, Ele quer que você o ame acima de todas as outras coisas. Acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então, minha amiga, eu te pergunto agora, você que tem buscado o Espírito Santo, você que tem falado, poxa, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso. Você tem feito isso? Será que você tem deixado Deus te guiar? Ou você é aquele jeito que fala assim, eu estou tentando, mas você não faz nada. Você não deixa, você não presta atenção nas coisas que você tem que fazer para obtê-lo. Você só quer assim, não, olha, eu estou tentando, eu estou buscando, mas você não faz nada com relação a isso. Você não tem... Eu quero que vocês entendam que existiu uma busca, existiu uma sede, existiu um desejo grande. Aí,
o que aconteceu? Essa busca foi me levando a coisas que Deus queria que eu me libertasse, para que Ele pudesse vir sobre a minha vida. Coisas que eu deixasse para trás, ídolos que eu abandonasse, para que Ele pudesse ser o meu único ídolo. Que coisa linda, que gostoso de lembrar e de saber disso e de ver hoje na minha vida, todos os dias, o quanto Ele me sustenta, o quanto Ele me guarda, sabe, gente? Eu, às vezes, passo por situações e problemas que ninguém pode me ajudar. Meu marido, sendo pastor, não pode me ajudar. Aliás, existem coisas que eu nem divido com ele. O único que eu divido é Deus. O único que eu falo, Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus me dá direção, Deus me ajuda, me sustenta. Ninguém pode ajudar, ninguém. Às vezes você pensa que porque você é esposa do pastor, ou porque que não existem problemas. Existem problemas, existem situações. Como qualquer pessoa, a gente vive nesse mundo, né, gente? Todos vivemos nesse mundo, todos temos problemas. Mas é o Espírito Santo que me sustenta. É Ele que me dá direção. É Ele que me mostra quando os meus pensamentos estão indo para o lado errado. Quando eu preciso agir a minha fé. É Ele que muitas vezes me cobra para que eu pare de, sabe, que eu lute. Você tem que lutar. Isso tudo, Ele faz. Nos momentos tristes, Ele me consola. Ele me consola, Ele me dá forças. Momentos tristes, e assim, eu já falei com vocês também do episódio quando a minha mãe faleceu, um momento muito triste, e que eu apelei a Ele, eu falei, Deus, Pai, me ajuda, eu não quero sentir essa dor, eu não quero sentir isso, eu estou no sentimento, eu preciso da Tua ajuda. E foi quando eu também decidi, eu vou parar de chorar, e o Senhor vai me ajudar. E, minha amiga, foi tão maravilhoso, eu nunca vou esquecer. O consolo veio paz, o sentimento foi embora, a dor foi embora, tudo foi embora e ficou só aquela certeza de que Ele era comigo. Minha amiga, isso ninguém pode te dar, esse mundo não tem para te dar. Por isso que você tem que dar valor ao Espírito Santo. Ele é o nosso bem maior. Ele é o nosso guia, o nosso consolador, o nosso amigo, é o meu tudo, na verdade. Um beijo grande para todas vocês. Tchau, tchau. De te adorar.